Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Vamos falar sobre parques públicos. Para isso estou recebendo aqui o vereador Maurílio Romano, também o Gustavo Nogueira Zeotti, arquiteto da Secretaria do Meio Ambiente. O Eduardo Viana também está aqui na nossa programação especial nesse Ponto de Encontro. Vereador, o senhor tem grandes notícias para a população de Ribeirão Preto. Obrigado pela sua presença, um bom dia. Bom dia, Lola. Bom dia ao Gustavo Zeotti, ao Eduardo Viana. Realmente é um prazer estar aqui no ponto de encontro da TV Câmara para poder conversar com os telespectadores, conversar com a população de Ribeirão Preto que nos assiste ou pela internet ou pelo nosso canal digital. Então hoje realmente, quando fui convidado pelo ponto de encontro falar sobre algum tema, a gente sabe da importância que os parques públicos têm no dia a dia das pessoas, no dia a dia das famílias, no lazer da população de Ribeirão Preto. Então, por isso que eu convidei o Gustavo Zeotti, integrante da Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente pudesse hoje conversar aqui no ponto de encontro com você e também com a população de Ribeirão Preto, falando dos projetos que hoje estão acontecendo dentro da Secretaria do Meio Ambiente e também que nós temos ajudado e cobrado para que possam logo surtir resultados positivos para toda a nossa população. Gustavo, obrigado pela sua presença. Gustavo, dentro desses projetos nós temos novidades para a população? Bom, primeiramente, bom dia aos presentes, bom dia quem estiver assistindo. A gente tem, assim, que eu diria que em fase de viabilidade, já para o ano que vem, coisa já começa, início de projeto, o projeto concluído, pelo menos 3 parques. 2, já é certeza que eles estão muito bem encaminhados, que são de projeto concluído, que já a execução já está para iniciar. O primeiro, ele é na Avenida Celso Charuri. Ele compreende uma área de por volta de 110 mil metros quadrados. Ele começa na Machado Santana, depois ele segue até o final do Benedetti. Ele vai atender principalmente os bairros Benedetti e Greenville, mas é um parque com potencial para atender a todo o município. Todo o potencial para pegar toda aquela Recreio das Acácias, pegar a parte de São José. Lula, em 2008... Quando eu fui candidato a vereador a primeira vez, eu defendia nas minhas propostas de trabalho aqui na Câmara Municipal, fazer com que aquela área, que é uma área que hoje é uma sobra de cerrado que nós temos no nosso município em alguns trechos daquela área, e que hoje tem muito mato, que serve para esconderijo de bandidos, às vezes para alguns incêndios acontecem, e que a população ali daquele entorno tivesse um parque. E aí a gente começou a trabalhar em 2009, 2010, quando o Daniel Gobi assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, que é uma indicação do nosso partido, do Partido Progressista, eu pedi prioridade a esta causa, a esta bandeira que nós tínhamos da necessidade de um parque também na região leste da cidade. E aí começamos a conversar. Aí a Associação dos Moradores, a Mojarp, que é a Associação dos Moradores do Jardim Roberto Benedetti, através do Gil, do presidente, de moradores, me procuraram. Falaram: Maurílio, é uma luta antiga, nós também queremos. E começaram a se engajar nessa luta. Aí o Gustavo Zeotti, secretário, o Zé Roberto, que é o diretor da Secretaria do Meio Ambiente, fomos até o local. A Secretaria, através do Zeotti e através do Zé Roberto, fizeram todo o mapeamento da área, identificação de fauna, né, um diagnóstico geral. Ficaram uns 3, 4 dias dentro da área, mapeando tudo que existia dentro da área. E aí começou-se, o Gustavo, pela Secretaria do Meio Ambiente, começou a elaborar o projeto. E hoje o projeto está quase viabilizado, assim, está com grande, em janeiro, fevereiro, com a possibilidade de já começar a execução
de um novo parque, que a gente, até os moradores sugeriram que chamasse Parque Retiro Saudoso, né? Como que era? Celso Charuri, Retiro Saudoso. Essa área fica bem de frente ao retorno do quem sai do novo shopping. Faz aquele retorno para entrar naquele complexo, aquela área de Cerrado, do lado direito, se você vindo para o anel viário, né? Em sentido anel viário. Porque aquela área ali, uma área muito grande, nós deveremos ter grandes obras ali. Não é isso? Ali tem área tanto da prefeitura quanto uma área particular. Sei. Então, a área que é pública é em torno de 110 mil metros quadrados. E que é a área que o projeto realizado... É bacana de mencionar, primeiro, que é uma área que ela está em processo de degradação profunda do Cerrado. Segundo, que existe uma grande demanda popular, que o Maurílio já adiantou. Aí que acontece, você juntando esses dois fatores... Uma pergunta, aquela área de recarga? Do aquífero Guarani. Então, tem a questão ecológica, tem o fator ambiental de importância para o município, a demanda popular. Aí que acontece, desde o início do processo, a sociedade foi ouvida. Então, todas as etapas do projeto foi em atendimento aos anseios da população. Inclusive, um dos pontos principais que foram de destaque no início era passeio ciclovia. Esse foi o foco do projeto. Então, a gente vai ter uma área assim, interessantíssima. Só para citar um exemplo, tem um circuito lá de caminhada que ele é de 560 metros. Pra você ter uma ideia, o Curupira é 305 metros. O todo dá 2,5 km de caminhadas. A ciclovia ela vai permitir que você... 2,5 km de caminhada, o sujeito der 4 voltas, são 10 mil metros. Parou no estacionamento. Em uma área praticamente plana. Né? E com diversidade de visuais, você passa no meio do cerrado, muito bacana. E tem previsão de término da obra? Isso a gente espera concluir o ano que vem. O ano que vem? O ano que vem quer entregar o parque. A Secretaria do Meio Ambiente, através do Zé Otti, do Zé Roberto, do secretário Daniel Gobi, estão empenhados para que o ano que vem consiga entregar esse parque à população. Esse espaço público é muito importante, Eduardo, porque você que trabalha com jovem, com criança, as crianças, principalmente periféricas, não têm opção de lazer. E a opção é a área pública, são os parques. Mas para isso precisa da consciência, tanto dos pais quanto de monitores, para a orientação dessas crianças e até o sentido de preservação do meio ambiente. Obrigado pela sua presença dentro dessas áreas, que luta do vereador Maurílio. O que é importante dentro do trabalho que você desenvolve com as crianças e adolescentes? Olha, Lula, bom dia a todos. Eu queria aqui primeiro parabenizar o Maurílio e ao trabalho da Secretaria de Meio Ambiente e as demais secretarias que se envolveram nessa proposta do Maurílio, porque desde a Idade Média é muito comum que os abastados, que os milionários se fechassem em seus feudos e excluíssem aqueles que não tinham recurso isoladamente. Hoje, o que mudou? Nada. Hoje, os poderosos continuam se fechando em seus condomínios, com seus parques particulares, e a periferia cada vez mais excluída deste processo. Os nossos jovens não desenvolvem a opção de lazer gratuito, o convívio com a natureza, a conscientização de preservação ambiental. Nós temos uma cidade que cresce e às vezes precisa que esse crescimento seja ordenado, seja organizado. Esta iniciativa dos parques que o Maurílio trouxe vem exatamente ao encontro desses anseios. Então nós podemos, com esses parques mais bem elaborados, permitir que as famílias voltem a ter um convívio pacífico e instrutivo com seus filhos em lugares de consciência ambiental, de preservação, de segurança, né? Com proteção, com uma série de fatores que permitem que essas crianças recebam informações de convivência salutares. Então eu costumo dizer que a gente não escolhe o que colhe, mas escolhe o que planta. Essa iniciativa do Maurílio abre um terreno muito grande para semeadura de boas propostas de conscientização ambiental. E de lazer também, né? Nós temos outros parques, né? Exatamente. O Gustavo falou em 3. 3 já para o próximo ano. O senhor anunciou 1, tem mais 2. Na verdade, também tem aqui o Parque da Pedreira Santa Luzia, que já está em um processo adiantado já para que possa ser entregue em partes à população.
E é uma demanda aqui da zona oeste antiga, que a população pede, e o que impediu muitas vezes desse parque acontecer é porque ali tem áreas que é da prefeitura, áreas que pertencem à USP e áreas que pertencem a particular. Então não conseguia se fazer um jogo conjunto, uma união da poder público municipal com a USP e com o particular, para fazer com que houvesse a viabilidade de implantação do parque. A Secretaria do Meio Ambiente conseguiu essa integração e já está num processo, o Gustavo pode até falar um pouco mais sobre esse parque também, sobre o Parque da Pedreira, também já está num processo recente já de começar as obras, e até o prazo, até março, já está o parque pronto para ser entregue à população. Esse prazo até março de que ano? Agora de 2015. Aqui na Via do Café, no final da Via do Café, Santa Luzia ali, né? Lá acontece o seguinte, na área municipal, o foco vai ser a implantação já, e ela foi implantada, ela está prevista para ser implantada de modo que se conecte ao restante dos outros setores, tanto da USP quanto com as áreas privadas. Nesse primeiro momento vai ser ocupada a área mais alta, vai ter caminhada, gramados, já vai poder receber academia ao ar livre, iluminação, completo. No segundo momento, a gente desceria dessa parte alta e ocuparia a cava, nos moldes do Curupira. Você tem a cava e tem um trecho do lago que também é da prefeitura. A partir daí já começaria a envolver mais as áreas da USP. No caso das áreas particulares, a Secretaria do Meio Ambiente, no momento de emitir diretrizes para os empreendimentos, já tomou todos os cuidados, contemplando a possibilidade de essas áreas serem inseridas no projeto do parque. Então, se uma gleba privada tem, por exemplo, vegetação natural, ela vai ser preservada, vai ser externa e vai ser integrada ao parque. A gente também teve o cuidado de limitar a altura de edifícios para não prejudicar a paisagem. Então, o complexo ele já está sendo muito bem pensado. E esse eu considero um dos grandes movimentos populares por implantação a esse parque. A gente tem muito contato com o pessoal, levaram dossiês para a gente entender melhor o histórico da área problemática, e tudo está avançando conforme esse conhecimento que a gente adquiriu diretamente com o movimento, né? Tem um movimento pela implantação da pedreira. Vereador, agora o terceiro parque. O terceiro parque é na zona sul de Ribeirão Preto, na região sul, ali no parque, vai ser Parque Olhos d'Água, no bairro Olhos d'Água, que liga entre Ribeirão e Bonfim. É um parque projetado, eu não lembro o nome do... É o escritório do Burle Marx, que é o principal paisagista do Brasil. É o escritório dele do Rio de Janeiro. O escritório do Rio de Janeiro, do Burle Marx, como disse o Gustavo, acho que o Parque Vila Lobos, em São Paulo, acho que é projeto deles, tem parque no Rio. Então vai ser um parque muito bem feito, muito bonito, e a previsão, segundo os empreendedores, é que em julho do ano que vem o parque já esteja liberado à população também. É uma coisa que nós estamos cobrando. A gente espera que até 2015 que Ribeirão Preto ganhe 3 novos parques, mas com a possibilidade de mais 2 ainda, que hoje Ribeirão Preto, os 6 parques existentes, que é o Parque Curupira, que é o Dr. Luiz Roberto Jabali, conhecido como Curupira, o Dr. Luiz Carlos Raia, Parque Tom Jobim, Parque Ecológico Maurílio Biagi, aqui vizinho à Câmara, e o Parque Morro de São Bento e o Parque Roberto Genaro. Os 6 parques juntos somam 622 mil metros quadrados. A somatória desses novos parques, que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria do Meio Ambiente, e lógico com apoio do Executivo, da Prefeitura Municipal, incentivando e cobrando também, como nós, cobrando para que isso aconteça de maneira rápida, para trazer lazer, trazer benfeitoria para a nossa cidade, retribuir a população através dos impostos que são recolhidos
benfeitorias através do lazer, essa somatória desses novos parques chegaria a 686 mil metros quadrados. Ou seja, nós poderíamos, no próximo ano e no meio do ano seguinte, em 1 ano e meio, 2 anos, ter mais do que nós temos hoje. Então, dobrar. 622 mil metros quadrados hoje em parques em Ribeirão, com a possibilidade de 686 mil metros quadrados de novos parques. Então, e o Rubens Cione? O senhor tem notícia? No Parque Rubens Cione? Não tenho, assim, especificamente agora, eu não tenho essa notícia do Rubens Cione. Eu sei que houve o problema. Um grande parque, sim. Aí nós teríamos uma área. Aí passaria com certeza de novos parques, de 1 milhão de metros quadrados em novos parques para a cidade. Mas está sendo trabalhado pelo Executivo, pelas informações que a gente recebe através de requerimentos, mas teve o problema da licitação, das famílias que estavam lá dentro, da retirada, da empresa que ganhou, que teve o contrato rescindido, e que o Executivo está tomando as medidas para que implante logo o Parque Rubens Cione. Mas não é só lá que nós temos problemas, nós temos problema aqui no Maurílio Biagi também. E nós temos cobrado, a população tem nos cobrado muito, a reabertura do Maurílio Biagi. Não compete à Secretaria do Meio Ambiente, compete à Coordenadoria de Limpeza Pública e Urbana, a CLU, né, como conhecida, e a Secretaria de Infraestrutura. E nós temos cobrado também através de requerimentos, e a informação que nos foi dada referente ao Parque Maurílio Biagi é que próximo ao dia 20, a meta é que até o dia 20 de novembro, próximo do dia 20, ele seja reaberto à população. Estão sendo colocadas defensas para que as capivaras não invadam o parque, para que não haja problema de contaminação de carrapatos, como está tendo. Então está sendo feito controle e estão sendo colocadas defensas. Pelo que eu levantei, são 156 defensas sendo colocadas, instaladas no parque, para que as capivaras não invadam o parque e geram um problema de saúde pública, como aconteceu. E o prazo é até o dia 20 de novembro que esse parque seja reaberto. Espero que cumpram o cronograma. Porque nós temos um problema muito sério, o Eduardo, que trabalha muito com a molecada, com os adolescentes, com as crianças. Nós tínhamos várias práticas esportivas que movimentavam todos os dias, principalmente os finais de semana. Né? Com skate, voleibol, vôlei, futebol de salão, quer dizer, várias práticas esportivas, inclusive com monitores, Edu. Então isso vai melhorar bastante para essa região. Eu acho, Lola, que esse trabalho do Maurílio pela Secretaria de Meio Ambiente, se ele for integrado com várias outras pastas, por exemplo, pasta da educação, fomentando a vinda de alunos para os parques, para desenvolver trabalho de saúde, conscientização de lixo, que a cidade hoje vive um problema, de conscientização de população, a questão esportiva com essas práticas que você bem mencionou agora, a questão de segurança, de preservação ambiental, ou seja, há vários segmentos da administração que podem se integrar para o uso das praças. E quando você forma bem uma criança, você não precisa punir tanto os seus adultos. Isso já é antigo nos ditos populares. É verdade. E uma situação também, o Parque Genaro, aqui na Avenida Santa Luzia, que ele dá, a entrada pela Santa Luzia, tem a saída pela Caramuru ou vice-versa. Tem previsão de término de obra ou não? Eu também tive o cuidado de questionar a prefeitura referente a isso, e a Secretaria de Infraestrutura. Ali o que acontece? Houve um deslizamento de pedras da antiga pedreira Santa Luzia. Houve um deslizamento. E ali a abertura, do jeito que está, coloca em risco o público. Então o parque continua fechado. Houve, através da Secretaria de Obras, um projeto não posso falar desenhado, elaboraram um projeto para uma obra para conter esses deslizamentos.
abriu-se uma licitação, mas deu deserta a licitação pública para tentar resolver o problema. Agora a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Infraestrutura, estão correndo para tentar fazer com que o parque possa ser reentregue à população o mais rápido possível. Mas, infelizmente, por enquanto, não tem uma previsão. Mas a falta dessa previsão é justamente para não colocar em risco as pessoas do município de Ribeirão Preto que frequentavam aquele local e que voltarão a frequentar. Gustavo, quando você desenvolve um projeto para um parque, você tem em mente, já em regra, todos os parques têm o mesmo modelo? Ou cada área tem a sua característica e tem sua forma de projeto? Normalmente a gente faz vistorias, a gente coleta todas as informações da sociedade, coleta informações do meio, questão ecológica. Depois de fazer todo esse apanhado de estudos, a gente começa a visitar a área com outros olhos, na verdade. Aí já entra mais o fator paisagístico. Aí quando a gente inicia o projeto, a gente busca atender todos os fatores de uma maneira... tem um cunho artístico e tem que ter uma simplicidade também. Mas a ideia é que, de acordo com a vocação da área, a gente desenvolva o melhor possível e com o menor custo possível. E no Parque Linear da Celso Charuri, acho que é um bom exemplo disso. A gente pegou todos os fatores ambientais, só eu tive 36 horas de vistoria. Aí tem a questão de recarga, anseios da sociedade, recuperação da vegetação natural. Praticamente não vai ter impermeabilização do solo ali. Praticamente não vai ter. Ô Lola, até completando o que o Ziotti está falando, hoje muitos que estão nos assistindo podem falar assim, mas pô, a prefeitura, a gente ouve por aí que a prefeitura não tem recursos para fazer uma obra, para fazer isso, que a prefeitura não tem recursos para manter a limpeza, manter a ordenação de algumas praças, de alguns parques. Mas eu queria deixar mais lúcido, mais claro à população que nos assiste, que esses parques que nós citamos, tanto o da Celso Charuri, o Parque Linear, que é um parque que há 2 anos, inclusive há 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses praticamente, nós tivemos lá com a população junto, eu, o Ziotti, o Zé, como eu já citei, o Daniel Gobi, os moradores do Benedetti, do Greenville, alguns moradores também do Manuel Pena tiveram junto no dia que nós fomos a primeira vistoria na área. São parques que serão realizados através de parcerias com a iniciativa privada, através da participação popular também, da Associação de Moradores, na ajuda de manutenção, na ajuda de manter a ordem nesses locais, e a manutenção desses espaços também, e os custos serão também arcados pela iniciativa privada num período de tempo. As características dos parques deverão manter como as existentes: horário de abertura, horário de encerramento, para a frequência dos munícipes, é isso? Isso varia de parque a parque, mas de forma geral, o que está sendo buscado, o fator segurança é essencial, inclusive para ser um atrativo municipal e regional. Isso é sabido. Agora, tem particularidades, por exemplo, no caso da Celso Charuri, aquele trecho que atravessa a mata, atravessa também passa junto ao córrego, está previsto ter fechamento mais cedo. Que aí entra a questão ecológica também, de integração. A fauna, tem questão de fauna, e é um lugar bem mais perigoso. Então, os pontos que são mais próximos aos bairros vão ter um horário de fechamento mais avançado. Esse trecho que cruza a mata, e também é um trecho mais sensível ambientalmente, ele fecharia mais cedo. Então é uma questão de... Mas tudo previsto com estacionamento, sim, bem equipado. Não, porque a grande realidade é o seguinte: em virtude da grande violência reinante no Brasil, isso aí não é privilégio de Ribeirão Preto,
os próprios públicos estão sendo invadidos. Essa é a verdade. Você não consegue frequentar mais a Praça 7 de Setembro. Você não consegue mais a Sagrado Coração de Maria, você não consegue a Rômulo Morandi, você não consegue a Praça Schmidt. Foram invadidas. E não tem como você fechar esses locais. Tá certo? Então, infelizmente, essa é a grande realidade. Então, a população, ao invés de brigar pelo seu direito, de ocupar a praça pública e exigir da parte das autoridades um trabalho por parte da Secretaria de Assistência Social, de Segurança Pública, para reintegrar essa gente para a sociedade, e não, ela ficou dentro de casa e deixou essa gente tomar conta. Então é uma situação complicada. Um fator importante é que nesses casos que a gente mencionou, que está tendo envolvimento com a sociedade, as chances de haver um vínculo com a área são muito maiores. Então eu não tenho dúvida de que as pessoas vão cuidar daquilo. Eu acho que no caso de praça, que tem esse histórico de estar no momento de degradação, de mudança de uso, é importante que haja uma revitalização, mas também com o envolvimento da sociedade. Com a participação popular. Que sem isso, as coisas não acontecem. E tem muitos casos já na própria Secretaria de Meio Ambiente, de ações que estão indo nessa linha. Envolve a sociedade, faz a implantação de uma infraestrutura. Nós tivemos a revitalização do Jardim Paiva. O senhor estava junto com a gente ali no Planalto Verde? Sim. Nós fomos lá. Nós tivemos participação, a secretaria teve uma participação ativa. Teve a participação ativa. Então foi realmente o que o Ziotti está falando, quando a comunidade se une, cuida do local, cobra o poder público, mas aí depois ele assume aquele local como um quintal da sua casa, fica muito mais fácil de se manter a ordem e zelar por aquele patrimônio para que ele seja duradouro, para que ele não seja, como se diz, depedrado no passar do tempo. Hoje eu estava ouvindo, Lola, um programa de rádio e uma senhora ligou comentando que hoje no Dutra vai ser instalada uma academia ao ar livre. E ela questionou para que iria instalar se daqui a pouco já não teria academia ao ar livre lá, que a população ia quebrar. Eu pensei comigo, poderia sim os moradores do entorno, em frente à praça, tomar conta, não deixar que os vândalos se tomem conta, dominem esse local e depedrem, que quebrem o patrimônio, porque vai colocar hoje, inaugurar hoje. Se daqui a 2 dias tiver tudo quebrado, quem vai perder a população? Então é isso que nós precisamos, na verdade, é a junção da população com o poder público, para que ela também tome conta do patrimônio público, que na verdade está trazendo lazer, está trazendo um momento de diversão, um momento de saúde pública, porque os exercícios feitos na academia ao ar livre também são saúde pública. Então, eu pensei, acho que falta também uma aproximação por parte do poder público de trazer essa população, essas pessoas ao seu lado e colocarem como só um que fiscal. Tem um detalhe importante, vereador. Nós temos a presença forte do crime organizado e as pessoas têm medo. Essa é o grande temor que nós estamos passando no Brasil. No Brasil. Nós tivemos agora, recentemente, um conjunto que ia ser entregue da Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro, foi invadido pelo crime organizado com carregamento de guerra e estão falando, quero ver quem é que vai tirar a gente daqui. Deixa eu ver a situação, como é que funciona. A gente sabe que a participação popular é interessante, do poder público com as pessoas, para pegar, mas tem um fato muito preocupante, que entra que o governo federal está fazendo vistas grossas para isso. E é um problema que nos causa uma preocupação muito grande, vereador. Hoje a insegurança está em todos os cantos. Então. Mas, quando a população é unida, eu acho que começa a pôr o seu respeito também. Foi o que aconteceu na Emílio Garcia. Hoje tem as praças, lá como você citou aqui, como o Planalto, mas o Emir tem as praças revitalizadas e as praças não foram dominadas pelo mundo do crime, não. E porque a população está ali em cima, cobrando, não deixando.
Então eu acho que tem os meios também da população ajudar. Se viu algo errado, 190, viu algo errado, guarda municipal, porque a guarda tem que zelar pelo patrimônio público também. Então, eu acho que quando se faz as denúncias e tem essa aproximação, é muito mais fácil do bem continuar intacto, do bem continuar com o seu funcionamento, que é o que a gente pretende fazer através de levar lazer, essas coisas. Bom, quero agradecer a presença do vereador Maurílio Romano, do Gustavo Nogueira, do Eduardo Viana, a sua audiência, e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.